Olá, profissionais da educação, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, através dessa via tão democrática que é a internet, onde nós podemos tanto ser receptores quanto emissores de informação. E hoje, neste segundo módulo da Pedagogia em Foco, eu gostaria de pedir um pouquinho do seu tempo, de sua atenção, para retomar o assunto do módulo 1, sobre a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, que demorou a sair, mas ela não surgiu agora em debates recentes, já estava na Constituição de 88, lá já falava sobre a necessidade de termos um currículo comum no Brasil. Voltou a aparecer na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 e agora está indo às ruas, não é? Para que as pessoas possam, os educadores, toda a população possa então dizer o que pensa, o que acha, o que deveria compor essa Base Nacional Comum Curricular. E eu gostaria de começar falando sobre um bate-papo interessante que eu participei com alguns educadores na semana passada sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores nos dias atuais. Durante o bate-papo, um dos educadores presentes apontou, entre as dificuldades, a falta de respeito de alguns alunos para com seus professores. Chegou a destacar que se muitos alunos hoje não respeitam os próprios pais, como é que eles irão respeitar os seus professores? Enquanto o professor falava, eu comecei a pensar sobre a educação na maior parte dos anos do século passado, do século XX. Comecei a lembrar da minha família. Naquela época, meus pais formavam um casal que era a regra da época, ou seja, meu pai era o provedor do lar, enquanto nossa mãe administrava o lar e cuidava da família. E eu lembrei que quando a gente ia para a escola, eu e meu irmão, a gente tinha o maior cuidado para não fazer algo que levasse o professor ou a professora a reclamar com nossos pais, porque nós estaríamos em maus lençóis. Seria castigo na certa. A gente não ia sair de casa para brincar, a gente não ia assistir televisão, iríamos dormir mais cedo. E quando a gente pensava só no olhar feio que nossos pais nos dariam quando chegasse a reclamação, já dava um frio na barriga. Assim a gente fazia de tudo para obedecer e não contrariar os professores. E a gente sentava quietinho, olhava o professor pegar uma ferramenta e entalhar, escrever na pedra para que a gente copiasse em papiros ou pergaminhos. Porque hoje em dia eles colocaram um revestimento na parede, a gente chama de quadro, mas não deixava de ser uma escrita na parede, na pedra. E os papiros e os pergaminhos mudaram de nome, a gente chamava de caderno. E a gente ficava lá, escrevendo, ouvindo, sem questionar, sentadinhos, amontoado entre quatro paredes, uma espécie de quarto chamado de sala de aula. Na realidade, parecia mais um quartel militar, onde nós, alunos, parecíamos estar numa fábrica, tipo numa linha de montagem de uma fábrica. A gente era, por assim dizer, fabricado para o mercado de trabalho, porque o conhecimento era repassado rapidamente, em série, como em uma linha de montagem de uma fábrica. E ficava lá, passando por nós de forma seriada, como uma esteira, português, matemática, geografia, história, assim por diante. De vez em quando tocava um prim, um sinal sonoro como numa fábrica, aí português, prim, outro sinal sonoro, matemática, e por aí ia. Realmente parecia um quartel militar. É tanto que o currículo da gente se chamava grade, como em uma prisão que tem grade. O conhecimento era repassado de uma forma disciplinar, chamada de disciplina. Cada fim de bimestre a gente se sentia um verdadeiro prisioneiro, condenado. A gente tinha que passar por uma prova. Se nós fôssemos absolvidos, a gente passava para a próxima etapa. Se não passasse, quando os nossos pais recebessem o boletim, nós estaríamos seriamente encrencados. Então a gente vivia como se fôssemos condenados, né? Condenado a sofrer represálias dos pais, do sistema, de tudo, se a gente não passasse nessas provas. Assim a gente ficava passivamente aceitando tudo, sem questionar. Hoje aconteceram muitas mudanças nas famílias brasileiras. A maioria dos pais hoje trabalham fora. As crianças ficam sob os cuidados de alguém contratado para cuidar da casa e da criança, ou a família contrata uma babá. Em muitas famílias, as crianças, quando não tem essa pessoa, elas ficam aos cuidados dos avós, de uma tia. E o que a gente observa hoje, então, é o seguinte: essas crianças são os donos da casa durante todo o dia que os pais estão fora. E eu digo isso porque o adulto que fica na companhia da criança, ela não tem esse poder, ou ele não tem esse poder sobre a criança. O adulto, na realidade, está lá para cuidar de sua segurança, para preparar o alimento, se for muito pequeno, dar banho, essas coisas, mas não para disciplinar. A regra geral é que os pais é que cuidam de disciplinar os seus filhos. Então, aquele adulto que passa o dia com aquela criança, ou adolescente, está ali para cuidar dele, para servir a criança, e não para
participar da sua educação propriamente dita. Claro que há exceções, muitos avós eles são atuantes na educação, mas em regra geral isso não acontece. Então as crianças, os adolescentes, eles acordam a hora que querem, assistem TV até a hora que quiserem, ficam no celular o tempo inteiro se assim o desejarem. E quando os pais chegam em casa à noite, que eles estão tão cansados ou se sentem às vezes culpados por passar tanto tempo longe dos filhos, que não tem força, não tem disposição para repreender, muitas vezes até para conversar. E as crianças e os adolescentes continuam na sua mesma rotina, trancados em seus quartos, assistindo TV, com amigos no celular e por aí vai. A esta altura, eu acho que você já está se perguntando assim, mas o que é que essa conversa comprida tem a ver com a BNCC? Acontece que quando essa criança ou esse adolescente chega na escola, ele ou ela encontra adultos que ousam lhe dizer o que fazer. Adultos que querem ditar regras sobre quando usar o celular, querem ditar a hora que devem escrever, ler, lanchar ou merendar. Esse adulto quer regular o seu vocabulário, quer mudar a sua forma de falar e de se comportar. E essas crianças ou jovens, às vezes, não têm muita noção de hierarquia, não têm paciência, não têm persistência. Eles têm dificuldade de serem educados, eles têm dificuldade nos relacionamentos, na convivência com outros. São impacientes, eles querem tudo já, ao mesmo tempo e junto. E o que é pior, esse adulto quer que eles fiquem sentados enquanto ele escreve em uma pedra, e aquele adulto ainda exige que ele ou ela, ou seja, a criança ou o adolescente, copie aquela escrita na parede em papiros, em pergaminhos. E aquele adulto ainda vai mais além. Ele tem a ousadia de querer que o adolescente, que a criança, escute o que ele está falando sem questionar. Isso me faz lembrar o que um palestrante disse certa vez, de forma irônica. Ele brincou e disse que ele não entendia por que os alunos não gostavam de estudar. Ele disse, eu não entendo por que esses alunos não gostam de estudar, não gostam de passar 4, 5 horas sentados, prestando atenção a coisas interessantes de suma importância para a sua existência. Como, por exemplo, qual o nome dos primeiros 7 reis de Roma? Qual a capital da Tanzânia? Ele disse que não entendia por que esses alunos não gostavam de estudar, por exemplo, identificar a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Por que eles não estavam interessados em saber sobre o peso atômico do bário? Não queria saber como é que se identifica uma mitocôndria. E ele ainda brincando dizia, eu não entendo porque eles ainda se chateiam, eles não gostam de ler aqueles textos enormes sobre esses assuntos e ficam querendo escapar das aulas. Olha, eu não estou querendo dizer aqui que o quadro, o livro não são importantes. Eu não estou dizendo isso, esses conhecimentos são importantes. Nem o professor e filósofo, palestrante, está querendo dizer que esses conteúdos não são importantes. O que se alerta aqui é que existe a necessidade de mudanças na maneira de construir o conhecimento em sala de aula para que a escola não se aprofunde mais na crise. E você pode até dizer, a crise sempre existiu desde os primórdios, ela faz parte do processo civilizatório da humanidade. Verdade. O problema é que existem crises que colocam em xeque o fundamento da sociedade. A crise na educação não é apenas de mudar conteúdos, mas é crise de estrutura. É uma crise do próprio modelo de educação que temos hoje, quer nas escolas públicas, quer nas escolas particulares, e que está afetando profundamente a sociedade. Então é preciso modernizar a educação, é preciso construir um currículo voltado para essa nova criança, para esse novo adolescente. Eis, portanto, a importância de todos nós, educadores, participarmos da construção desse novo currículo. Nós, quase educadores, precisamos sair da passividade, nós não podemos ficar indiferentes sobre o que está acontecendo ao nosso redor, no universo da educação, porque isso está refletindo na sociedade, na forma em que as novas gerações estão sendo forjadas. Agora o MEC deu um passo importante ao colocar na rua uma proposta para o debate público, em que todos nós, educadores, temos a oportunidade de discutir uma proposta para cada etapa da educação básica e tentar se livrar um pouco do que a gente chama de legado, que é tudo aquilo arcaico, velho, que permaneceu no sistema educacional por inércia. Então, tire um pouco do seu tempo, entre no site da BNCC, dê a sua contribuição se já não fez. Sua participação é muito importante. Um abraço a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.